Senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje, nós vamos falar bastante sobre religião e sobre etnia, porque o nosso convidado de hoje é o pastor sinodal Alan Schultz. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Pimpão. Muito obrigado pelo convite. Também agradeço aos telespectadores a oportunidade de estar aqui hoje nesse programa com você, no nosso bate-papo. O senhor é nascido onde? Eu sou natural de Joinville. Uma cidade aqui pertinho, né, no norte do estado. Joinville, aqui dessa região norte. É engraçado que Joinville, aqui nós tivemos um grande médico, o Dr. Maierle, que ele era joinvilense. Ficou com o nome na história. Tivemos em Joinville um grande prefeito, que foi o Freitag, que era blumenauense, né? E as cidades foram sempre rivais, né? Um grande... Na época da colonização, era que um ficava tentando roubar o alemão do outro. É um grande prefeito e um grande empresário, né? Sim. Witte Freitag. Fez parte da história do desenvolvimento de Joinville. Cônsul, em Braco, né? Sim. Muito bem, então o senhor nasceu em Joinville, cresceu em Joinville também? Sim, cresci em Joinville, né? E mais precisamente a origem da minha família, ela está ligada à Serra Dona Francisca. Né? Meus antepassados, meu pai está ligado a esse... como a minha bisavó, sabe que a minha bisavó foi o primeiro casamento de alemão lá em Campo Alegre? Ah, é? Sim, a história do meu pai está ligada com essa cidade de Campo Alegre também. Meu pai nasceu na Serra Dona Francisca, cresceu na região do Rio do Júlio, né? E aí a história de toda a família está ligada entre essas duas cidades ali, com a divisa, né? Eu nunca fui, eu tenho que ir até fazer uma visita à cidade, porque eu vi, lendo a história deles, a minha bisavó foi o primeiro casamento, foi um padre lá de Joinville para fazer o casamento deles, depois no dia seguinte foi fazer casamento em São Bento do Sul também, né? Que não tinha igreja, não tinha nada. Sim. Era muito bonitinho, eu não conheço. Sim, a região ali é muito bonita. E o clima agradável, né? Não deve estar esse calor. Campo Alegre tradicionalmente um clima mais ameno, né? E sua família era luterana? Sim, meu pai é de origem luterana. A minha mãe já ela é natural de Guaramirim, né? Então já de família tradicionalmente católica, né? Meus avós eram muito devotos e minhas tias até hoje... Mas ela não fez questão de levar vocês para a igreja católica? Não. Segundo assim, ela sempre conta que a própria orientação do meu avô era que pelo casamento, então ela acompanhasse o marido, né? Então isso era muito comum na época, não tão comum, mas ainda... Tinha pai que não deixava casar, né? Católica não casava com protestante católica. E segundo ela, meu avô teria orientado. E depois acabou que ela se tornou a grande luterana, né? Por ter essa caminhada comunitária. Minha mãe sempre foi muito religiosa, né? Uma mulher de muita fé. Eu sou católico, mas tenho que reconhecer que no fim o Martinho Lutero estava certo na sua revolta contra a venda das indulgências, aquela coisa toda, né? Como se diz, a gente é um pouco suspeito para dizer como luterano, né? Mas também eu sempre gosto de frisar que não é a Igreja Católica Romana de hoje. Não, é uma igreja medieval, né? Com várias dificuldades que, por exemplo, o próprio Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 65, se não me falha a memória, essa ali, a igreja do Concílio Vaticano II, é a igreja que Lutero queria, né? A igreja com a missa na linguagem local. Ele não queria sair da igreja. Né? Não. Isso é bem... Mas você sabe que eu tive importante numa cidadezinha chamada Jüterbog, que é bem pertinho de Wittenberg. E ali pregava um padre chamado Tetzel. Sim. E ele vendia indulgência para frente e para trás. Você podia comprar para o seu filho, seu neto, seu bisneto, tataraneto, e para seu pai, avô, bisavô, tatravô. Quer dizer, um absurdo, né? Um ser de bom senso que nem o Lutero tinha que ficar meio revoltado mesmo, né? Mas era... O fim justificava o meio, ele era fazer a Basílica de São Pedro. Sim, isso ali era uma coisa até que extrapolava o próprio direito canônico na época, vamos dizer, né? Eu penso que as indulgências foram o que desencadearam até a reforma. Se não fosse esse exagero do Johannes Tetzel, talvez a reforma não teria tomado esse rumo, né? Ele ficou famoso, o Tetzel. Ficou famoso, Ficou porque Lutero tinha esse temperamento bastante forte, né? Um gênio forte. Agora, o senhor, gurizinho lá em Joinville, era torcedor do Joinville, não?
Sim, torcedor do Jack. Até perdi, hoje, né? até hoje. É o Jack, né? Tem suas dificuldades, mas depois que estamos os aí. morreram, parece que faltou dinheiro, o negócio desandou a maionese. Infelizmente não é aquilo que o torcedor deseja. Mas timão, continua, né? ainda acompanhando o Jack na medida do possível, né? Agora ele era para ter levado uma surra mesmo do Avaí, né? Já foi uma lavada, 4-0, mas se o goleirinho lá, o Glauco, não faz um monte de milagre. Também seguraram o pé, né? Parecia. E o seu família, muitos irmãos? Somos 3 irmãos. Eu sou do meio. Já era uma família pequena, né? Já era uma família pequena. Mas para a igreja só foi o senhor? Sim, para a igreja só eu. Todos eles são luteranos, participam na comunidade. Meu irmão mais novo até é presbítero, né? Participa como presbítero na paróquia dele, mas quem seguiu a teologia, meu pai e meus irmãos são engenheiros e eu segui a teologia. Teologia. Agora, o senhor, quando guri, com esse sobrenome Schultz, os americanos, qualquer filme que eles faziam contra o nazismo, lá tinha um sargento Schultz, que era um ignorantão, né? Coisa que não acontece no exército da Alemanha, mas era para desmoralizar os alemães, né? Sim. Não lhe enchiam o saco de Schultz. Não, ali naquela região de Joinville não existia isso assim tanto, né? Porque acho que a nossa região era um pouco mais homogênea, assim, essa questão da presença também germânica ou de descendência germânica, né? Então, eu senti um pouco essa diferença de estar, talvez, conhecendo outras realidades do Brasil quando eu trabalhei na minha primeira paróquia. Como é que foi? Foi em Porto Velho, em Rondônia. Foi lá, né? Então, lá a gente percebia que não era uma questão de germanidade, até porque assim nos traços eu não tenho tanta presença germânica, né? Azul, né? E aí então, mas era a questão do sul, né? Sim. Então a Rondônia, a região norte do país, cresceu naqueles conflitos, né? Da época do garimpo, da época da borracha. Então existe um pouco essa tensão lá norte e sul, né? É interessante porque o alemão não. Se eu tivesse cara alemão, eles respeitam bastante. O alemão tem uma oficina do alemão, rádio não sei o que do alemão. O alemão tem um prestígio lá para cima, né? Na Bahia e tal. Eles têm a fama de ser competente. Sim, né? de ser competente. E isso o alemão criou nessa. Sim, acho que essa imagem. E a gente vê o sul mesmo, né? De ver a diferença entre o sul e o restante, né? Sim. Um estado como Santa Catarina, um estado pequeno, com pequena população, não tem megalópolis, mas tem uma diversidade de indústria, agricultura, comércio, enfim, né? Turismo. Ainda foi ajudado pela natureza. Sim. Toda essa ligação com a Europa, com certeza ela trouxe. A gente vê que as áreas de industrialização do Brasil, né, região sudeste e sul, até a própria energia elétrica, né? A nossa pergunta muitas vezes, por que aqui é 220 porque a região outras regiões do Brasil é 110, né? Então é a ligação com o maquinário, porque os maquinários vinham da Europa, então a industrialização está ligada. Acho que Dom Pedro II não fez isso em vão. Ele era germanófilo, né? A mãe dele era austríaca e ele fez questão de trazer essa industrialização europeia, né? É verdade. Ele abriu o Brasil para essa. A própria abolição da escravatura é um ato nesse sentido de acenar para uma busca de uma mão de obra de artesãos, né? E foi assim que foi acontecendo, né? O que já até foi vergonhoso, né? Que nós fomos o último país a acabar com a escravatura, né? E o pior é que aqueles canavieiros lá do Nordeste e tal, acho que eram membros da maçonaria, quando a princesa Isabel assinou a abolição da escravatura, né? A Lei Áurea, disseram para ela que ela jamais colocaria na cabeça a coroa. Como de fato não colocou. Sim, sim, acho. Talvez ali ela lançou os pilares da República, né? Pelo contraditório, vamos dizer assim. É verdade. Mas realmente foi um ato corajoso também, porque o Brasil era um império com regime feudal, né, de produção, né? Então, a chegada dos portugueses aqui em 1500 foi um grande choque, foi a idade da pedra com a idade do ferro, né? Se encontrando, a idade do aço, né?
e da pólvora, e enfim, tudo isso legou ao Brasil essa grande mistura de povos, os desafios que a gente tem até hoje, né? Agora sim. E eles estavam presentes ali também naquele momento onde foi assinada essa lei, né? Então foi um ato corajoso, porque as oligarquias, né, as grandes famílias que hoje até estão presentes, né, estão no Congresso presentes até hoje. Estão lá no Nordeste, né, ainda até hoje mandando. Fazem parte desse grupo que não tinha interesse em terminar com o regime de escravidão, né? E o Dom Pedro II, no fundo, foi um dos maiores governantes que nós já tivemos, né? Mas, enfim, veio a República, desandou também, já derrubaram logo o Marechal Deodoro. Sim. O Marechal Floriano foi um bandidão também, né? Em Florianópolis eles querem mudar o nome da capital, porque tem várias histórias bastante difíceis, né? Ali, né? Tem uma pequena obra que eu gosto de me reportar ela. Ela é meio romanceada, mas do Graciliano Ramos, né? Uma pequena história da República, mas lá ele traz nos espanta já logo no primeiro capítulo que os 4 ou 5 primeiros presidentes todos eles renunciaram, né? Quase nenhum terminou o mandato. Então isso denuncia um pouco esse nosso jeito meio atropelado de fazer democracia ou de tentar, né? E o alemão, o italiano, o polonês que vieram aqui para o sul pegaram na enxada. O português era um sacrilégio, pegaram na enxada. E era coisa só para os negros, né? Sim. Os negros é que tinham que trabalhar. Ele ficava na cadeira de balanço, na varanda. Porque a Europa, esses alemães, italianos, vêm de uma Europa já bem... uma Europa industrial, né? Sim. De artesãos. E a coroa tinha um regime baseado no feudalismo, né? Sim, somente. Muito bem, nosso primeiro bloco terminou, nós vamos chamar os nossos comerciais e já a gente volta com o pastor sinodal da Igreja Luterana, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Tem o ICLB, né? É isso. E daremos continuidade ao nosso Mesa de Bar de hoje.